quero então convidá-los a abrirem a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, a partir do verso de número 5. Mateus, capítulo de número 8, verso 5 em diante, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo-nos à verdade, santificando-nos pela verdade. A Tua palavra é a verdade. Abençoa-nos, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos esse texto narrado também por Lucas, que acrescenta mais alguns detalhes com propósito diferente de Mateus. Mateus era um judeu. Não há nenhum registro na Bíblia que indique que Mateus tinha algum espectro autista, muito menos que Pedro tinha TDAH. Isso são inferências que ouvimos por aqui e por ali e que nos levam a imaginar aquilo que a Bíblia não quis registrar. Mas o que a Bíblia quis registrar, nós devemos atentar. Os destaques que cada um desses dois autores humanos dão a essa narrativa, estão voltados para o propósito em que eles escrevem. Mateus detalha um momento importante deste encontro e desse diálogo, quando ele, admirado pela fé demonstrada por aquele centurião, um gentil, um não-judeu, ele acrescenta algo que deve ser considerado com muita atenção por cada um de nós, a respeito da oportunidade da graça que está sendo concedida e que aos gentios chegou, e que esses abraçaram e vêm do Oriente e do Ocidente, enquanto aqueles de Israel que receberam os oráculos de Deus a desprezam, a desconsideram, e mesmo sendo chamados de filhos da aliança, simplesmente serão apartados porque não creem naquele que foi enviado. Então, Mateus dá esse destaque. Lucas destaca mais o que antecede esse momento, detalhes de como estava aquele servo, aquele criado do centurião, e como tanto os anciãos de Israel quanto os amigos do centurião intermediaram o pedido do centurião, que não se achava digno de estar com Jesus. Veremos o motivo. Então, essas duas narrativas nos trazem um enriquecimento deste registro, deste encontro, e que queremos nesta noite explorar, dando uma ênfase maior no texto de Mateus, para que ao final sejamos confrontados com a palavra de Deus e possamos responder afirmativamente e positivamente ao que Deus tem proposto para nós neste ensinamento. Eu quero destacar, meus irmãos, nesta mensagem, 3 exemplos que o centurião nos dá de uma leitura correta de 3 coisas que estão aqui pontuadas: princípios de autoridade,
de dignidade humana e da fé. Esse centurião, que era um comandante do exército romano, normalmente um centurião ele ficava responsável por 100 soldados, não necessariamente. Ele era um oficial do império que se destacava dentre os soldados, então ele era preparado para assumir responsabilidades maiores, e normalmente eles ficavam nas províncias romanas, nas terras conquistadas, fazendo ali um gerenciamento, uma contenção para evitar rebeliões, faziam uma mediação com a liderança local, a fim de que aquela conquista se consolidasse por um relacionamento pacífico. Normalmente vemos o registro na Bíblia de que esses centuriões eram homens bem educados, respeitosos, zelosos e demonstravam um bom caráter de uma forma geral. Temos tanto este centurião como Cornélio no livro de Atos, que demonstram que eram homens caridosos, atenciosos e cuidadosos com os judeus, inclusive. Povo esse que estava sob o domínio do Império Romano. Obviamente, ser dominado por um povo estranho nunca nos traz uma condição confortável. Ainda assim, por conta disso, haviam atritos, havia uma relação difícil. Os judeus não se sentiam alegres e satisfeitos com a presença, a tributação e as imposições do Império Romano nas terras de Israel. Entretanto, o texto nos mostra que este homem tinha um conceito muito correto sobre, primeiramente, os princípios de autoridade. Ele diz aqui: eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele estava sempre tanto no controle de subalternos, quanto estava debaixo de ordens de seus superiores. E ele parece entender muito bem esta relação que faz parte da nossa existência. Desde que nascemos, todos nós, invariavelmente, somos inseridos em um ambiente e em uma relação de submissão a autoridades. E nós perdemos a conceituação correta deste princípio quando no Éden, o primeiro casal ousou desafiar a ordem daquele que lhe era superior, do Deus Criador dos céus e da terra, colocando a sua palavra em dúvida e contrariando a sua palavra, tornando-se então o homem um ser rebelde, um ser em rebelião, em desobediência ao seu Criador. Que ousadia, que afronta! E desde então as nossas relações de autoridade, submissão e governo estão maculadas, manchadas, e nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Como nós fomos educados e como nós temos ensinado as outras gerações a não respeitar as autoridades instituídas, sejam elas quais forem, que exercem essa autoridade, quer pelo voto, quer pela função, pelo cargo e pela imposição da força. Então nós estamos vivendo uma grande crise de autoridade. Desrespeitamos as autoridades constituídas do nosso país. Fazemos isso através de piadas, publicando inverdades, fazendo ameaças, desobedecendo-as, desacatando-as, difamando-as. E não percebemos o quanto esta questão de autoridade nos contamina e nos prejudica, porque de uma forma ou de outra, este ímpeto rebelde se relaciona com a nossa condição diante de Deus. Crianças desobedientes aos pais, famílias desobedientes às regras simples de um condomínio, autoridades opondo-se a outras autoridades. Me recordo bem quando estive no exército que em um dia a minha função, eu prestava continências e pedia permissão a todo mundo, até a estátua. No dia seguinte, depois da formatura, alguns desses vinham pedir permissão a mim como autoridade. Então ficou muito marcado como nós temos dificuldades em lidar com estas relações de autoridade. Mas esse centurião, ele tem uma leitura mais correta. Ele está sob a autoridade de um império, de pessoas que estão acima da sua função, mas que também exerce essa autoridade sobre aqueles que estão debaixo da sua tutela. Os seus soldados, que ele diz, vai, e o soldado obedece, vai. E diz ao outro, venha, e ele vem. Todo sonho de consumo de qualquer pai, Exercer isso em casa, diz ao filho, vai, e ele vai. Vem almoçar, desliga o computador. E ele diz, e ao meu servo, faz isto, e ele faz.
E ao mesmo tempo ele está ali falando com alguém diante de qual ele reconhece uma determinada autoridade. E é exatamente esta concepção correta, e nós vamos ver mais à frente, que o faz se apresentar a Jesus de uma determinada maneira, em uma determinada condição. Mas ele pode nos deixar um exemplo de que nós todos estamos debaixo de princípios de autoridade. E quando nós nos colocamos sempre em atrito, em oposição, em insubmissão, estamos colhendo os frutos do que plantamos e sofremos os danos disto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Aquela que governa o nosso país, aquelas que governam o nosso estado, aqueles que governam a nossa cidade, aqueles que estão dentro das nossas repartições, que são os nossos superiores hierárquicos, as autoridades civis, militares, que exercem o controle da ordem, estas são autoridades instituídas por Deus, responderão a Deus. Se tem exercido corretamente ou não o seu papel é um outro detalhe. Isso não nos autoriza a sermos insubmissos, afrontosos e desrespeitosos, porque isso acaba refletindo na nossa relação com as pessoas ao nosso redor e também com Deus. Por isso que é importante que as crianças que estão aqui me ouvindo aprendam desde cedo a obedecer aos seus pais, porque em todo o tempo da vida nós estaremos precisando obedecer a alguém, e aprender isso voluntariamente, graciosamente, é muito importante. E nós adultos temos o zelo e o cuidado de dar este exemplo aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos subalternos, aos nossos superiores, de que, como este centurião, devemos também ter uma correta compreensão do que significa a autoridade. Mas obviamente que o texto não foi escrito para nos dar um exemplo de alguém que segue e exerce bem o seu papel de autoridade. Há algo mais profundo que está envolvido nesta questão, e aguarde que nós veremos. Algo que ele também nos ensina e que nós podemos inferir desse texto é que ele tem uma correta compreensão da dignidade humana, da autoridade e da dignidade, que também nós a perdemos quando o primeiro casal pecou. Isso se reflete em toda a existência humana. De fato, nós fomos criados como coroa da criação. De tudo que Deus criou, nada pode se comparar ao ser humano, porque este foi criado à sua imagem conforme a sua semelhança. O homem foi preparado, o homem foi capacitado, o homem foi qualificado por coisas que Deus imprimiu em nós, que nos faz refletir a sua glória. Nos dotou de capacidades singulares que nenhum outro ser tem. Esta dignidade, de fato, que reflete a glória do Senhor, que deveria se espalhar e se multiplicar por toda a terra, encher a terra, é para que, através do homem, a glória de Deus brilhasse, refugisse por onde quer que este homem andasse. Mas o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Ainda que Deus tenha preservado aspectos da nossa imagem e semelhança a Ele, por meio da graça comum, contudo ela foi maculada e foi incapacitada de refletir aquela glória perfeita e santa. E então os homens passaram a, dentro daquele relacionamento, daquele papel, ao invés de glorificá-lo, na sua atitude insubmissa e rebelde, se tornaram nulos em seus pensamentos, rebeldes, impuros, indignos. E as suas ações refletiam exatamente isto, o afastamento, a maneira como nós recusamos aquela companhia gloriosa e maravilhosa e santa para viver segundo o nosso próprio coração. Então o homem passou a ser filho da ira, filho da desobediência. Não há dignidade nisso. As suas melhores obras, a sua melhor justiça, diz o profeta, são como trapos de imundícia.
são como um lixo, algo que é desprezível e deve ser colocado fora. Então, nesse tempo em que as pessoas estão buscando a sua dignidade, o seu empoderamento, o seu valor na sociedade, trabalhando, enriquecendo tanto em torno da sua autoestima, para se sentir valoroso, bem, importante, relevante, se torna alguém arrogante, vaidoso, orgulhoso. Isto não condiz com o que realmente nós somos. O nosso conceito a respeito do que nós somos está muito dimensionado, superdimensionado para a verdadeira realidade da nossa condição espiritual. Mas este centurião parece nos chamar a atenção para a maneira como ele lida com isso. De fato, ele era um homem digno. O texto mostra que ele era um homem compassivo. Ele se preocupa com o seu servo. Ele se expõe para levar a outrem um problema de um serviçal, que caso morresse poderia ser rapidamente substituído. Ele mostra uma atitude diferente, preocupada, compassiva por aquele homem, a ponto de pedir a anciãos e aos amigos que intercedam a Jesus em nome dele para que o servo seja curado. Há toda uma dinâmica anormal na rotina de alguém que está acostumado a dar ordens, a impor a sua posição a um povo conquistado. Mas ele faz isto. E nos dois registros, tanto em Mateus quanto em Lucas, percebemos sinceridade da sua parte. Ele de fato estava preocupado. Ele se compadeceu da aflição, da enfermidade, da gravidade daquele quadro do seu servo e procurou a Jesus. Os anciãos também dão testemunho de que ele era um homem digno. Eles dizem isso: ele é digno que o Senhor o atenda, porque ele é muito amável com os judeus. Ele é amigo nosso. Ele inclusive ajudou a edificar a sinagoga. Lembrem que os centuriões eram gentios, estrangeiros, não tinham nenhum compromisso em favorecer a religião judaica, mas ainda assim aquele homem gentil, compassivo, ele era amistoso, amigável, favorável aos judeus, a ponto de ter dos judeus esse testemunho de que ele era uma pessoa digna, honrada, que andava e agia dessa forma. Mas o que nos chama a atenção da sua correta compreensão da dignidade humana é que quando ele se coloca diante de Jesus, ou quando ele manda a sua mensagem para Jesus, ele diz exatamente aquilo que nós somos: eu não sou digno de que entres na minha casa. E essa expressão, também registrada nos dois evangelhos, não está necessariamente relacionada com o fato de que um judeu não poderia entrar na casa de um gentil, como Pedro falou lá em Atos para Cornélio. Não, esta declaração é uma plena consciência diante de quem ele estava e o que ele era diante desta pessoa. Ele olha para si como um homem que não merece ser atendido, que não merecia a atenção que teve, muito menos de demandar o tempo de Jesus para ir à sua casa e entrar na sua casa. Ele diz: eu não sou digno. E todos nós precisamos pensar assim de nós mesmos, que nós, por conta do pecado, somos indignos, não temos do que nos vangloriar. Tudo o que nós temos e somos é graça de Deus. E se um dia a salvação alcançou o seu coração, saiba disto, que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós éramos por natureza, na essência, filhos da ira, como também os demais. Não havia nada em nós que atraísse a justiça de Deus, somente a sua ira. Tudo o que fazíamos, tudo o que somos, era exatamente macular, rejeitar aquilo que Deus graciosamente nos deu, mas nós recusamos, afrontosos. Não temos por que nos achar merecedores para exigir, reivindicar, colocar Deus
num lugar encurralado e diz assim: se o Senhor não me abençoar, de forma alguma, como temos visto por aí. Ele nos posiciona onde devemos realmente estar. Não sou digno. E assim como Ele nos ensina a respeito dos princípios de autoridade que permeiam toda a nossa relação humana, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, Ele também nos coloca nos nossos devidos lugares. E que muitas vezes nos esquecemos de que Deus resiste aos soberbos, mas é aos humildes que Ele dá a sua graça. Porque Jesus falou: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E este homem, que poderia impor exigências a um judeu, mesmo Jesus, ele diz: eu não sou digno. Em terceiro lugar, ele também nos deixa uma demonstração de uma correta compreensão da fé. E o que o texto de Mateus destaca, como também o texto de Lucas destaca, é que Jesus se admirou da fé demonstrada por aquele centurião. Primeiramente pelo fato de que ele não era versado nos oráculos de Deus. Aquele homem gentio, um estrangeiro, fosse ele judeu ou de qualquer outra raça, ele não foi criado desde a sua infância ouvindo as promessas de Deus no Pentateuco. Não foi instruído durante a sua infância e juventude a cantar louvores a Deus nos salmos. Não teve a oportunidade de ouvir dos profetas que Deus haveria de enviar o Messias, o ungido do Senhor, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ele não teve nenhuma dessas oportunidades que os judeus, os de Israel, tiveram, têm, e ainda assim disseram não a Jesus. Admirável esta atitude. Mas a Bíblia explica que Deus revela a sua graça e a sua verdade aos pequeninos e as esconde daqueles que são vaidosos e orgulhosos. Deus cega os olhos de um e abre os olhos de outros. E aqui este homem dá uma demonstração de uma fé admirável. Jesus é quem diz: não vi nem em Israel tamanha fé. Por quê? De uma forma ou de outra, ele está ouvindo a respeito do que Jesus faz, do que Jesus está pregando. E muito próximo aos judeus, obviamente, parece que em algum momento ele ouve algum dos anciãos dizendo: Jesus curou um leproso. E outro dizendo: esse homem fala como ninguém jamais falou. Tanto Mateus quanto Lucas dizem que ao final do Sermão do Monte a multidão ficou admirada porque disseram: ninguém falou como ele, com tal autoridade, diferente dos escribas e fariseus. De alguma forma esta mensagem chegou àquele centurião, e ele diz: é este homem, não é um homem qualquer, é este homem que pode curar o meu servo, é este homem que pode reverter um quadro gravíssimo. Mateus diz que ele estava doente horrivelmente. Lucas, médico, diz que ele estava à beira da morte, uma paralisia que logo em breve consumiria a sua vida. Quem poderia fazer isto? Quem poderia tratá-lo? Quem poderia curá-lo? Mesmo o Império Romano tem as suas limitações. Aquele homem tinha todos os recursos do Império para investir nos cuidados do seu servo, mas não era possível. No entanto, em Jesus é possível, e ele crê nisto. E ele então busca em Jesus, que ele reconhece a sua autoridade, e mesmo sendo indigno, ele clama, ele implora, ele pede, ele se submete, porque ele crê que Jesus pode curar o seu servo. E ele vai vencendo as barreiras que se impõem, quer porque ele era um romano, quer porque exercia um cargo de autoridade na cidade, quer porque tenha que expor o seu pedido por meio de outras pessoas. Mas ele precisa pedir a Jesus que cure o seu servo, uma atitude de fé. E ele vai na pessoa certa, porque aquilo que ele fala demonstra que ele sabe, de uma forma ou de outra, maravilhosamente, que aquele que ali está pode curar apenas com uma palavra. Lembram de Jesus ensinando como devemos orar? E ele diz que não façamos como os gentios,
que acham que pela mera repetição podem obter de Deus alguma coisa. Olha que contraste, um gentio está dizendo, basta uma palavra, e o Senhor nem precisa entrar na minha casa. De onde o Senhor estiver, o Senhor ordena, e aí está a relação da autoridade. A doença te obedecerá, e ela sairá. O servo te obedecerá e se erguerá do leito, porque o Senhor é o Deus que pode fazer isso, que pode curar, e eu creio nisto. Esta fé admirável que Ele demonstra, em que Ele vence as barreiras, em que Ele procura a pessoa certa, e que Ele lança diante dessa pessoa certa os seus pedidos, e espera, convicto de que Ele, somente Ele, poderá atendê-lo, e o fez atendendo. Que fé admirável! Lucas fala a respeito desta admiração de Jesus, e Mateus dá um destaque maior, enquanto Jesus conversa com aqueles que o seguiam, dizendo, nem Israel vi tamanha fé. Um homem que nos mostra uma maneira correta de compreender uma atitude de fé, que não vê, mas espera, e tem certeza de que acontece. De uma forma ou de outra, é o que diz Hebreus 11, certeza absoluta, de que apenas uma palavra, Jesus pode mudar a vida do seu servo. Não é benefício pessoal, é pelo servo que está à beira da morte. Mas se Jesus disser que ele está curado, ele estará curado. A autoridade, a dignidade e a fé. Quantos exemplos que já nos comprometem, a fim de que reflitamos a respeito disso, das nossas relações de submissão, de obediência, de governo, debaixo da autoridade de Deus, das demais autoridades constituídas, dos nossos relacionamentos que seguem princípios de obediência, do nosso verdadeiro valor e dignidade, que está completamente nula se Deus não nos transformar. E se Deus não nos transforma por meio do Filho, não tem do que nos vangloriarmos, nos acharmos melhor do que outro. Vivemos num tempo de crise que as pessoas se comparam e se empoderam, se colocando superiores umas às outras, impondo o respeito que não merecem, que não conquistam. Uma relação adoecida, mas também uma relação equivocada de dependência da suficiência da nossa expectativa e esperança por meio da fé no nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E então Mateus e Lucas registram que um gentio, um estrangeiro, nos mostram a correta compreensão da fé. E nós devemos então, meus irmãos, refletir a respeito dos nossos relacionamentos, da nossa vivência e da maneira como temos lidado com os nossos problemas, inclusive com a enfermidade. Mas obviamente que o texto não está propondo aqui exemplos moralistas de comportamento, ainda que possamos extrair, como falamos até agora, princípios, estes sim, fundamentados biblicamente, que devem nos levar a uma mudança de atitude, quanto à autoridade, quanto à dignidade, quanto à fé. Mas observem a estrutura que os textos se apresentam. Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte. Ao final, as multidões ficam maravilhadas porque ele pregava como quem tendo a autoridade. O assunto está muito em voga. Lucas também termina de registrar o Sermão do Monte e inclui o registro desta cura. Mateus registra a cura do leproso, onde Jesus toca no leproso e o cura, purificando-o. Ora, o leproso, indigno, deveria gritar, impuro, impuro, porque se um judeu tocasse no leproso, ficava também impuro para prestar os seus serviços cerimoniais. Mas Jesus é aquele que toca no leproso e não somente não fica impuro, quanto purifica o leproso.
É isso que Mateus quer que nós observemos. Que aquele que tem o poder de curar um leproso é aquele que tem poder de entrar na casa de um centurião romano, de um estrangeiro, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Aonde Jesus está é do seu domínio, porque ele tem toda a autoridade. Então, mesmo que fosse ilícito para um judeu entrar na casa de um gentil, Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus está dizendo: eu entro naquela casa, sim, porque eu purifico o leproso e eu salvo tanto de Judá, quanto de Israel, quanto de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não há barreiras para aquele que é o Senhor da nossa salvação. Ele registra ainda a cura da sogra de Pedro. Ao final, ele mostra que Jesus fazia milagres. Chegada a tarde, trouxeram-lhe endemoniados. Com a palavra meramente expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E vejam o que Mateus está dizendo: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Lucas, ao final dos registros de milagres de Jesus, conta o episódio que os discípulos de João foram perguntar: tu és o Cristo, o esperado, ou havemos de esperar outro? E a resposta de Jesus diz: os cegos estão sendo curados, os coxos, os paralíticos, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Tanto um texto quanto o outro estão no propósito de mostrar quem de fato é Jesus, que ele é o Filho de Deus enviado para a salvação de todo aquele que crê, quer do judeu, quer do gentil, quer do estrangeiro. E este é aquele que tem toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus estava pregando, trouxeram a ele um paralítico, e ele diz: pela fé dos que eu fizer, ele diz, teus pecados estão perdoados. E os judeus ficaram questionando: quem é esse que perdoa pecados? Só há um que perdoa pecados, que é Deus. E então Jesus diz: para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, porque Ele é Deus. Ele disse àquele paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E por sua palavra aquele homem foi curado. É nesta autoridade que o centurião se inclina, porque ele sabe que está diante daquele que governa todas as coisas, que faz com que ele, um centurião romano, seja indigno, aquele que por suas palavras cura, liberta, salva, ressuscita os mortos. Ninguém jamais falou como este homem, disseram aqueles soldados, porque de fato ninguém tem as palavras de poder e de vida que Jesus tem. Ele é aquele que tem toda a autoridade, está assentado à direita de Deus no trono, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E foi exatamente esta palavra que ordenou aquele centurião que ficasse curado. E diz o texto: ele ficou curado à distância, por uma palavra apenas. Foi aquela mulher que pediu, Sírio-Fenícia, que disse que queria as migalhas, que por meio da sua fé foi também curada a sua filha. Este é aquele que disse: Lázaro, vem para fora, e um morto ouviu a sua voz e a obedeceu. Ele é aquele que estabelece nos céus e na terra a vontade de Deus, e é diante dele que nós nos submetemos, e debaixo da sua autoridade nós nos inclinamos, reconhecendo que somos indignos, mas maravilhados por meio da fé, de que a sua palavra nos cura e nos salva. Da mesma forma, aquele que se manifesta ao centurião e a nós, ele é chamado de o Cordeiro digno de Deus. No livro de Apocalipse, nós temos antecedido a glória que será proclamada àquele que está diante do trono de Deus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não somente porque ele é compassivo, ele nos amou e entregou a si mesmo. E ele diz: esta autoridade recebi do meu Pai. Ele se compadeceu das nossas dores, das nossas enfermidades. Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E assim como em certa medida aquele centurião era compassivo, ele está diante daquele que nos amou de tal maneira, que deu a sua própria vida em favor de nós. E ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. E eu vos tenho chamado de amigos. A minha vida eu a dou, espontaneamente a dou. Ele é o Deus exaltado, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez.
Ele estava junto ao Pai antes que houvesse mundo, Ele é Deus. Paulo diz que Ele estava revestido da sua glória, mas Ele se despiu dessa glória, assumindo a forma de homem, e sendo reconhecido em figura humana, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Ele é digno. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Aquele centurião corretamente se prostrou diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O publicano, enquanto orava, dizia: eu não sou digno, ser propício a mim, pecador. Pedro, quando viu o milagre que Jesus fez, disse: retira de mim, porque sou pecador. Quem poderia ousar enfrentar e confrontar a dignidade do Filho de Deus? Eis o meu Filho amado, a Ele ouvi. Este que está revestido de toda a autoridade, que governa céus e terra, que domina a vida e a morte, é quem está dizendo: eu vou curá-lo. E há uma ênfase: eu mesmo vou, eu vou sim. E Ele que é digno, digno é o Cordeiro. E então, meus irmãos, aquela dignidade que nós perdemos no Éden por causa do pecado, é restituída em uma dignidade humilde, diante daquele que nos declara santos, que nos apresenta diante do Pai, dignos, lavados pelo seu sangue, puros e imaculados diante da glória de Deus. Há quem diz que ele entra na congregação e não tem vergonha de nos declarar como seus irmãos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nos apresentar junto ao trono do Senhor. E por fim, o texto demonstra que Ele é aquele que ouve, responde à oração da fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. Todas as suas palavras foram lançadas para que nós crescêssemos nele, para termos vida, para sermos salvos. E esta é a ordem da palavra: creia, creia por meio da fé no Filho de Deus, porque foi assim desde o princípio. Abel, pela fé, creu, e o seu sangue clama até hoje, dizendo que é por meio da fé que nós somos salvos pelo Filho de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas que creram, esperaram na promessa e então se assentam na mesa, nesta mesma mesa que do Oriente e do Ocidente virão homens de todas as terras, de todos os povos, de toda a tribo, língua e nação. Por quê? Porque creram naquele que é o Messias, o enviado de Deus, pela fé, não por obras. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de tantas tentativas, de acumular obras sem fim e sem méritos, sem propósitos. Lancem tudo isso fora e creiam. Pedro, enquanto pregava a respeito do que fizeram com o autor da vida, que foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, aqueles homens envergonhados dos seus pecados perguntaram: o que devemos fazer? E a resposta, maravilhosamente, é simples: creia no Senhor Jesus. Da mesma forma que Paulo disse ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia. Não viu, mas creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Ele é o autor da fé, o consumador da fé. Quando ele diz para Maria e Marta: se creres, vereis a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vocês verão a glória de Deus. Creiam nisto? Sim, nós cremos. E Lázaro reviveu. O texto de João fala daquele encontro de Nicodemos, que diz: Senhor, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais se não for enviado por Deus. E todo aquele conversório teológico, Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Se não nascer da água e do Espírito. Como é isto? Esta é a grande questão. E Jesus disse: assim como Moisés no deserto levantou a haste com a serpente, e todo aquele que olhava para a haste, pela fé,
era curado. Basta olhar. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o ato da fé, por meio do qual nós reconhecemos a sua autoridade como Deus, Filho de Deus, como Senhor da nossa salvação. É por meio da fé que nós reconhecemos a sua dignidade gloriosa, absoluta. É pela fé que nós não duvidamos, mas cremos que Ele é poderoso para nos salvar, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Este é o objetivo maior, que coloca o exemplo de um centurião dentro de um contexto maravilhoso, grandioso e poderoso, que agora, como palavra de Deus, fala ao nosso coração nesta noite, que nos faz repensar a maneira como nós temos lidado com as autoridades que estão ao nosso redor, para respeitá-las, ser prudentes nas nossas palavras, sermos submissas a elas enquanto elas estiverem dentro dos conceitos bíblicos, mas desde casa, com os pais, com a esposa, com o esposo, com o chefe, com o subalterno, com as autoridades ao nosso redor, colocar nossas atitudes diante daquele que entende agora que essas autoridades refletem uma autoridade maior, diante da qual nós também devemos nos submeter, em obedecer a sua palavra, em conhecê-la, em fazer a sua vontade, em saber aquilo que Deus quer de nós, para dizer: eu farei. Porque essa é a demonstração do nosso amor para com Deus, em obedecer os seus mandamentos, em nos submetermos à sua autoridade. Jesus falou isso: nisto vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos e meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Porque Jesus fala: vai, e nós temos que ir. Se Jesus disser venha, não demore. E se Jesus diz faça isto, faça. Ele mandou a gente pregar o Evangelho. É só um exemplo de como nós devemos nos submeter à sua autoridade. A sua autoridade é justa, perfeita, santa, boníssima. A sua autoridade, ela é revestida do seu amor. Como é fácil obedecer a quem nos ama. Da mesma forma, entendamos, para que reflitamos o seu caráter, sendo mansos e humildes de coração. Nós temos vivido crises em relação à condição financeira, pobres e ricos, as questões raciais, negros, brancos, indígenas, mas a Bíblia nos ensina como resolver essas questões amando o nosso próximo, julgando-os superiores a nós mesmos, servindo-os no amor de Cristo, reconhecendo-os como irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, família de Deus, ligados ao mesmo cabeça, que nos faz olhar com compaixão e misericórdia ao outro, e que independente da sua posição social, da sua raça, de qualquer outra diferença que nos coloque em algum instante em lugares diferentes na sociedade, olhamos para eles como aqueles a quem Deus nos enviou a pregar o Evangelho, porque o que o homem precisa é do Evangelho de Cristo, não é de um diploma, de um reconhecimento de qualquer órgão institucional, e nós somos os veículos que Deus usa para pregar esse Evangelho que transforma e que salva. E meus irmãos, precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus cura as enfermidades, nunca deixou de fazer isto, não nos autorizou a sair negociando cura, nem fazendo agenda de cura a um poder que não nos pertence. Isso é charlatanismo e pecados gravíssimos que são praticados por muitos por aí, supostamente em nome da fé. Mas em nenhum momento a Bíblia nos desautorizou de confiar, de buscar e de pedir ao Senhor que cure as nossas enfermidades. Porque de uma forma ou de outra, toda cura de uma enfermidade é uma resposta de Deus. Deus pode curar por meio de uma quimioterapia, Deus pode curar por meio de uma novalgina, como se Deus disser, não vai nenhum nem outro remédio curar, não cura. Mas ainda que a quimioterapia não funcione, que os medicamentos não funcionem, que a ciência se limite, Deus pode curar.
sobrenaturalmente, extraordinariamente, porque Ele é Deus. Então precisamos orar, colocar diante de Deus a nossa vida. Deus é a nossa suficiência que supre as nossas necessidades materiais. Estava conversando com o Pablo ali, café está caro, ovo está caro, está tudo caro, mas Deus é quem sustenta a sua vida. Ele que é o provedor do seu lar. Ele te dá forças, oportunidades, Ele supre todas as suas deficiências, e ainda que lhe falte a mesa, Ele te dá uma família para repartir o pão, para que todos sejam assistidos. É o Senhor que faz chover sobre a terra, é o Senhor que faz brotar a semente. Nenhuma empresa, nenhum grande empresário do agronegócio é quem sustenta o país, nem país A produtor de soja, nem país A produtor de qualquer outro tipo de semente. O provedor da existência humana é Deus, diante do qual nós dissemos: Senhor, cuida da nossa casa. E não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque por meio da fé nós podemos buscá-lo e crendo, pedir e Ele responde, bater e Ele abre, buscar e encontraremos, porque Ele é um Pai que dá ao Filho que ama mais do que nós merecemos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Onde se ouviu, de onde se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, e Ele enviou o próprio Filho para que, segundo a sua autoridade, o seu poder, diga: eu vou curá-lo. E Ele continua sendo poderoso para fazer isso. Precisamos nos humilhar, precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pedir, diz Tiago, em nada duvidando, crendo que Ele é poderoso para curar à distância, para curar os cegos, os coxos, os leprosos, os paralíticos e ressuscitar os mortos, e para libertar o homem da escravidão do seu pecado. Precisamos de fato nos inclinar perante aquele que diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos-lo concederá, porque Ele é o nosso mediador, o nosso advogado junto ao Pai. E Ele não vai atender aquilo que não está de acordo com a vontade do Pai, mas tudo quanto pedirmos em nome do Pai, segundo a vontade do Pai, Ele nos atenderá. Que você saia daqui nessa noite certo disso, que essa semana que se inicia hoje seja uma oportunidade de revisitar no nosso coração as nossas relações, as nossas inquietações, e fazer como aquele centurião: Senhor, não sou digno, mas eu tenho algo a te pedir, porque tu podes. É o Senhor quem tem toda a autoridade. Amém.